humildade e honestidade. Para mim foi um exemplo, inclusive, de conquista pessoal, que veio desde a adolescência, desde o colégio internato e na própria universidade depois, e a modéstia deles, né? Atingir um posto importante na direção de uma empresa que nem a Marco Polo e, vamos dizer assim, não ser arrogante, ser gentil, entende? Sim. Porque eu nunca vi o Dr. Walter arrogante. Não sei se alguém viu, mas eu nunca vi. Doce, pessoa amiga, humilde. Um amigo que eu ganhei, na verdade. Um homem autêntico e um gesto também que era característico de seu Walter era o aperto do braço, né? Quando ele queria nos conduzir, levar alguma coisa, ele apertava o braço da gente e ia conduzindo, puxava para ele. Eu aprendia muito com ele. Às vezes qualquer assunto que tu fosse conversar com ele te dava uma aula assim de cultura, assim. Um cara bem culto, assim. O grande escritor italiano, Italo Calvino, ele fala sobre as qualidades fundamentais que na opinião dele, que as pessoas deveriam buscar ter. Uma dessas qualidades que o Calvino diz é a leveza. É a leveza. E o Walter tinha realmente essa qualidade. É muito fácil falar dele porque é uma pessoa de um coração maravilhoso, enorme. Foi um paizão para mim. E também é muito difícil porque ele já não está mais aqui. Então se torna bem complicado, né, da gente falar sobre o seu Walter. Bom, exatamente isso, né? No lidar com as pessoas, né? Ser capaz de ouvir todos e conduzir de uma maneira inteligente para a solução que é a mais satisfatória, né? Que era o que ele fazia. Tudo mesma coisa, tudo igual. Continuou de lá até não falecer, mesma coisa. Não mudou nada, nada. Tudo era, primeiro é tu, depois ele. Primeiro era sempre as pessoas, para depois ele, né? E sempre ajudando e sempre, sabe? Muito maravilhoso. Ele te dava liberdade, assim, e tinha aquela confiança, sabe? Isso é muito legal, assim, que ele pegava, ó, Roberto, assim, chegava lá, a casa dele estava aberta, assim, para ti, assim, tu não tinha. Então, até de cobra para dentro das áreas de estar ali, assim, a gente tinha liberdade, assim, de portas abertas, assim. O seu Walter sempre teve uma confiança, assim, sabe, na pessoa, assim, que... Então, era sempre eu chamado, assim, então chegava lá, os porteiros já abriam o prédio, oi, Roberto, tudo bem? Já era de casa, né? Um homem que estava acima de qualquer discussão no que tange a elegância, a finesse, mas fundamentalmente a simplicidade e a sensibilidade. Então, eu diria o seguinte, como uma pessoa pode construir como ele construiu e ser uma pessoa simples como era o seu Walter. Quer dizer, a simplicidade dele, aquilo que cativava quem se aproximava dele. Uma pessoa alegre, simples e do bem. Eu acho que isto que representava Walter Gomes Pinto. E nunca deixar de olhar para trás e saber o que tu passou de dificuldades. Não viver só aquele momento bom, mas saber que lá atrás também não foi bom. Que lá atrás não... E uma coisa, aquela simplicidade dele, aquela humildade dele, aquele espírito dele de liderança e de querer ajudar todo mundo, isso é uma coisa que, por exemplo, assim, que eu acabei trazendo para dentro de mim através dele. E que a gente tem que trabalhar com empenho e fazer aquilo que sabe, da melhor maneira possível. O seu Walter, ele conjugou um verbo que hoje é moda, mas ele compartilhava as coisas. Ele compartilhava as experiências que ele tinha, ele fazia questão de compartilhar. Tinha tempo para todo mundo. Com muita certeza. Me sinto que isso é o que fica. O meu grande amigo, sei lá, e provavelmente eu sou um de milhares. Mas eu não me sinto assim. Eu me sinto como que eu sou a importância que ele teve comigo, e eu acho que ele tinha um certo conceito por mim também.
Olha, o seu Walter era um amigo, eu achei que tinha sido um amigo, um parceiro, porque ele sempre foi muito parceiro das ideias, um visionário. Minha vivência profissional, eu sempre trabalhei com grandes executivos internacionais, diretores, gerentes, diretores, vice-presidentes, presidentes, não só de empresas nacionais como internacionais. Todos naturalmente chegavam a essas posições por seus atributos, suas virtudes, suas competências. Agora, o seu Walter era diferente. Diferente em que sentido? O seu Walter tratava tudo com o coração. Não era só com as aptidões profissionais, a experiência, o conhecimento. Ele colocava um sentimento muito forte que mexia com a sua alma. Ele conseguia transmitir coisas que você não imaginava. Primeiro, é unânime, era uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito simples. Qualquer pessoa que falasse com ele era uma pessoa que se adaptava com o palavreado, como se diz aqui os gaúchos, né? Com as pessoas, e isso me chamou muito a atenção. Ele é formal na informalidade. Carinhoso, sabe? Às vezes ele pegava na mão, assim, e dava um beijo na mão, sabe? Bom, uma característica muito interessante. O Walter, como pai e como a avó Maurília, eram pessoas extremamente calmas e delicadas, mas uma coisa muito interessante, por trás dessa delicadeza, dessa calma, eles sabiam, embora às vezes não transparecerem, serem assim muito positivos e duros quando fosse necessário. A presença do Walter foi sentida aqui na comunidade de Ana Rech, em Caxias, evidente, todo o município, no Brasil e no mundo. Ele tinha algo dentro dele assim que era bondade, tinha os olhos do bem. Tenía una memoria privilegiada, se acordaba de los nombres, aunque lo haya visto una vez, se sabía los nombres de las personas que había tratado, siempre. Era una cosa que llamaba a atención. Foi um grande exemplo, né? Um grande exemplo de vida, pessoa incrível, né? Da dinâmica dele, né? A dedicação ao trabalho, isso eu acho que talvez seja o principal. A honestidade nem falar, né? E os cuidados dele para com os seus. En la manera de ver la vida, de su sencillez, a pesar de ser dueños de una fábrica que realmente era la envidia de muchos, pero esa sencillez, esa simpatía, esa preocupación por la gente, que realmente llamaba la atención. Walter era el hombre de los detalles. Como o mundo seria melhor se tivessem outro seu Walter? Entendeu? Como as coisas seriam mais fáceis, mais bonitas, mais plásticas, mais sinceras, verdadeiras, com sentimento, se existissem mais seu Walter.